Fala Vitrais, estamos na FEFIC aqui mais um dia, sou o Madison Barreto e a gente está agora com o Simval Filho, fundador da Lion Editora. Isso cara, mesmo. já acompanha seu trabalho, assim, da 100% cristão, né, muitos anos. Isso. E é muito relevante o que vocês têm feito. Eu queria que você falasse como que surgiu a 100% cristão, depois como Lion Editora, e como que você se envolveu com tudo isso. Perfeito. Obrigado, Madison, os amigos aí que estão assistindo o Vitral. Bom, primeiro assim, eu era um colecionador de quadrinhos na adolescência. Quando eu era adolescente, não faz muito tempo, tá, galera? Eu colecionava quadrinhos da DC, quadrinhos da Marvel, quadrinhos independentes. Então aquilo sempre foi parte da minha vida. Já cheguei a ter mais de 2.000 quadrinhos. Uau! Mas depois eu fui fazer faculdade de jornalismo, me formei jornalista, depois eu fui pra... Você ainda tem os quadrinhos todos? Eu me desfiz da coleção. Eu tive que desfazer quando eu casei, mas isso é outro fato. O Richard também falou isso. Quando ele casou, ele teve que se desfazer da coleção, meio que pra pagar a casa, né? Exatamente. Mas depois ele falou que começou a comprar muita coisa de novo. O Richard eu conheço, nosso autor, ele tem uma coleção razoável de quadrinhos. Eu tenho menos hoje, eu guardei só umas relíquias e desfiz a coleção. Sim. Mas aquele gosto, né, a gente nunca perde, né? Sempre gostei muito de cinema, fui cinéfilo. Bom, e aí fui trabalhando no meio editorial. Sim. Até que, anos mais à frente, não faça contas, eu era líder de jovens de uma denominação, líder nacional, e eu estava trabalhando muito com jovens, com adolescentes, então assim, muito contato, e também trabalhando no meio editorial. Então eu sabia que havia uma lacuna para a faixa etária de adolescentes e de jovens. Então, algumas editoras têm alguns títulos, alguns produtos, ou na época tinha menos, né? Mas tinha. Mas não tinha uma casa editorial que fizesse algo com foco em atingir os adolescentes, os jovens, na linguagem que os jovens querem, que os adolescentes querem. Que muitas vezes tem publicações que falam para o adolescente, mas não tem a linguagem que o adolescente quer. Ou para o jovem, assim. E isso você fala do meio geral ou mais do meio cristão que tinha essa lacuna? Eu acho que mais no meio cristão mesmo, né? No meio evangélico. Você tem muito livro de vida devocional, de vida cristã, bíblias, mas se você parar para analisar assim, a quantidade, a proporção de livros, bíblias e vários materiais para jovens e adolescentes é menor. E ficção também quase não tinha antigamente. Exatamente. Tipo, 5 anos atrás quase não tinha nada de ficção publicado no Brasil. De produção local, né, do Brasil. Muita pouca coisa. Uhum. Então esse panorama foi mudando. Então lá atrás, quando eu estava nesse momento de vida, Deus colocou no meu coração um desejo de empreender, de abrir uma editora. Então eu estava em contato com as áreas editoras do país, mas eu não sabia como fazer. E certa vez eu fui aos Estados Unidos, numa grande feira que não existe mais, de produtos cristãos. Nessa feira, eu tive... Era a FEFIC de lá? Era a FEFIC de lá, não. Era maior que a FEFIC. Que ela reunia os livreiros, as livrarias. Mas focada em literatura? Focada, não, em produtos cristãos como um todo. Ah, tá. Era a época que tinha DVD, CD, então tinha muito músico que ia, muito escritor famoso. E os caras andavam no pavilhão, assim, você conversava com Max Lucado, com John Maxwell, Michael W. Smith, porque era pouca gente, era B2B, era de empresa para empresa. Então era livrarias, editoras de lá dos Estados Unidos e editores internacionais. Gente buscando licenciar produtos para levar para os seus países. Bom, mas eu tava lá e aí eu tive contato com uma editora, que é uma editora de quadrinhos, que existe até hoje, a nossa parceira até hoje, a Kingston Comics. Legal. E conversando com o dono da Kingston, um bate-papo assim que americano faz reunião de 30 minutos, né? Diferente do brasileiro. E aí nós ficamos ali uma tarde inteira conversando, compartilhando sonho, propósito de vida, tudo. E ele, sem saber que eu não tinha editora, nada, eu estava ali só conhecendo a feira, ele virou para mim, assim, no momento da conversa, e falou: Simval, eu sei que você vai cuidar bem do nosso produto no Brasil. Eu gostaria de licenciar ele para sua editora. Você topa? Então, Topo. Eu não tinha nem CNPJ. Minha editora tem um nome muito Exatamente. legal. Não é que ele perguntou, né? Não ia mentir. Mas, cara, dali a gente saiu com uma linha de quadrinhos. E eu não tinha nem o CNPJ. Então, depois que eu voltei... Tem algum dos títulos que é da Kingston, tradução aqui? Tem, na verdade, esse aqui que é a Bíblia Kingston Pop.
é porque o que acontece? Na época não estava pronta a Bíblia. Aham. Então, essa linha de quadrinhos, eram uns 30 títulos em quadrinhos, pelo menos, eram porções da Bíblia. Então, Gênesis, Apocalipse, várias partes da Bíblia, Esther, tinha Jonas, que eram publicadas em revistas menores. Não estão aqui, sim. mas a gente tem ainda até hoje. E aí a gente foi publicando elas, até que, anos depois, Saiu esse volume. saiu a Bíblia, o volume Foi único. muito bonita a capa. E depois Ó, o volume. pesadaço. E esse aqui, então, que é todos os livros da Bíblia. Então, Sim. aqui no Esse box volume aqui é é um resumo desse volume. Ah, tá. Entendi. Mas tem Antigo e Novo Testamento. Mas na época não tinha. Então, mas a gente começou a lançar, então, no Brasil, de uma forma pioneira, quadrinhos cristãos bíblicos. Uhum. E ali começou uma trajetória de editora, né? Conhecendo o público jovem, adolescente, ministerialmente falando, eu aliei isso, né? O ministério à profissão, ao negócio. E nós fundamos a editora. Então eu tinha um sócio na época, que por isso que a gente chamava 100% cristão. Aham. E então nessa trajetória de 11 anos, boa parte foi ainda sob o selo 100% cristão. E recentemente, um pouco mais, quase 2 anos, aí a gente mudou a logomarca, o nome da editora para Lion Editora. Tem coisa de 1 ano, assim? Por aí. mudança? Tem mais de 1 ano, um pouco menos de 2 anos. Aham. Então vários títulos novos já saíram nesse título. E a gente permaneceu com a mesma pegada. Bom, e nessa trajetória de 11 anos, aquela editora que não existia, não tinha CNPJ, cara, a gente começou não só a publicar quadrinhos cristãos como a nossa parceira Kingston. A gente assumiu uma identidade. Nós publicamos cultura pop cristã. Aham. Quadrinhos, livros de ficção, livros que falam sobre cultura cristã. Você tem um manual da cultura pop, né? Que é de autoria Exatamente. sua, né? Que eu escrevi junto com o nosso autor Richard Guerra, que justamente fala sobre esse universo. Como que a cultura dialoga com a fé cristã. Como que a gente pode produzir uma cultura, uma arte que tenha uma cosmovisão cristã. Aham. E como a gente pode consumir arte à luz da palavra de Deus. E aí nós publicamos devocionais, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, aí materiais infantis depois de um tempo, com 3 palavrinhas, Turma da sim. Mônica, a única editora evangélica que trabalha com a Turma da Mônica. Sim, tá bem aqui, né? Os devocionais Turma da Mônica, que é do Exatamente. Richard Guerra. A gente recebeu ele já no Vitral, tem um episódio com ele, muito massa, recomendo a ver. E a gente ganhou, né? Na época a gente sorteou pros vitralistas, né? Nossa comunidade, um exemplar do jogo, né? Aprendendo Que é a muito Bíblia com a massa. Turma da Mônica, que foi feita em parceria com a Brinquedos Estrela. Pô, e o tanto que isso teve de alcance, né? Que vocês ficaram na lista dos mais vendidos Exatamente. da Veja, né? O Os devocional. devocionais bateram a lista de mais vendidos as 2 vezes, devocional 1 e o 2. Massa demais. E eu acho que a gente vai bater a lista, eu vou entregar um spoiler aqui, pode? Pode, Só claro. não. Nós vamos lançar uma Bíblia com a Turma da Mônica. Que massa. Então essa vai por mais vendidos, eu tenho quase certeza. Nossa. Tá? Já tem previsão, assim? Previsão de lançamento é primeiro semestre do ano que vem. Uhum. Então, em breve, 2025. vocês saberão. Massa. Estão sabendo em primeira mão. Primeira vez que está gravada essa fala minha. Pô, que legal. E, cara, o que você viu, assim, ao longo desses 11 anos, que mudou e que cresceu, tanto dos quadrinhos no Brasil, porque, assim, até um certo tempo atrás, a minha impressão é que a ideia de quadrinhos era mangá, que ela pegada bem japonesa, É oriental, né? e tudo mais, e os heróis, né? Heróis de Pegada DC Marvel, DC aquela Marvel. pegada americana, né? Sim. Então, assim, basicamente tinha esses 2 nichos. Só que agora a gente tem um universo Exato. de quadrinhos que vai muito além disso, né? Que tem muitos outros gêneros. Como que cresceu isso assim, no Brasil e como que o público cristão passou a interagir com isso também? Verdade. O Brasil tem essa dificuldade que nós temos uma grande população, inclusive a maior população protestante do mundo, depois dos Estados Unidos. Talvez, eu acho que tem mais praticantes evangélicos no Brasil Aham. do que nos Estados Unidos. Então, talvez assim, na prática, sejamos os maiores. Mas o Brasil tem uma tradição muito ruim de leitura. Então, nossos hábitos de leitura, de consumo de livros, de leitura, são muito baixos proporcionalmente ao tamanho da nossa população. Entendi. Por exemplo, a Argentina tem proporcionalmente mais livrarias do que o Brasil. Uhum. Então, a Argentina é um país muito menor, tem mais livrarias per capita do que o Brasil. E o que a gente viu nessa década e pouco de existência da Lion? Que, nessa trajetória,
houve dois fortalecimentos. Primeiro, a igreja cristã, eu acho que se abriu mais para essa linha de cultura pop cristã. Aham. Quando a gente começou, às vezes eu ia muito caixeiro viajante, com o material de nas costas, ia nas livrarias apresentar. E já teve livraria que jogava assim, falava, isso aqui tem o capeta na capa, misericórdia, eu não vou comprar. Teve até uma história dessas que eu peguei assim, a pessoa fez isso comigo, literalmente. Aí eu peguei na mão da irmã, era uma mulher, e falei, irmã, nós vamos orar agora. Vamos quebrar essa rejeição sua, porque é por causa disso que a sua loja não tem jovens, adolescentes entrando. Em nome de Jesus, nós vamos já orar. E você vai comprar nosso material e você vai ver a mudança que vai ter. Ela comprou o material, inclusive, né? Que legal. Mas era assim, na marra, no começo. E depois, com o tempo, as coisas foram mudando. As igrejas foram também, digamos assim, não só, claro, pela nossa atuação, mas as igrejas brasileiras hoje se modernizaram, digamos assim, no sentido assim, de estrutura, no sentido assim, de crescimento em qualidade. Então, tem muitas igrejas que não fazem mais aquela loucura teológica de antigamente, falar assim, você não pode ver televisão, você não pode ver cinema, você não pode consumir quadrinhos. Então, essa maturidade da igreja Sim. favoreceu a gente. Além disso, o crescimento global, né? Eu acho que ajudou muito o fato de que os filmes da Marvel, principalmente, não só os da Marvel, mas a Marvel principalmente, a explosão que teve no universo geek, pop, no mundo, favoreceu também muita gente. Porque, assim, antigamente, né, era só nerd que vestia uma camiseta, que fazia que tinha alguma coisa relacionada a quadrinhos. Hoje, os heróis e o universo dos quadrinhos, digamos assim, mais geral, é conhecido pela maioria das pessoas. As pessoas sabem quem são os personagens, sabem alguma coisa dos enredos, dos filmes, das séries. Então esse universo se expandiu muito. Tipo, quando a gente começou a editora, não tinha a Comic Con brasileira. Hoje... Em BH a gente tem o Festival Internacional de Quadrinhos, a FIC, né? Que é muito eu não sei quantos anos. Acho que ele deve estar mais de 2 décadas, viu? Sim. De existência. E a Comic Con existiu nesse período. Olha que legal, né? Que loucura. Em menos de 10 anos, nós temos a maior feira de cultura pop do mundo. Vocês estavam na FIC de BH? Já foram alguma vez como Lion? Eu já fui visitar, mas não como expositores. Ah, sim. E O Richard estava como expositor esse ano? Isso, ele estava como autor independente. Ah, sim. Porque eu só vi foto dele lá e tal, mas eu pensei que ele estava lá. Ele levou o nosso material, tudo, mas a gente não foi como editora. Entendi. Até um sonho nosso, missionário, né? Acho que o nosso próximo passo agora é estar mais presente nessas feiras de quadrinhos não cristãs. Sim. Porque ali é um campo missionário. Ali é onde a gente vai se posicionar, as pessoas vão conhecer o nosso material. E é um desafio, porque eu conheço o público geek, né? E o público geek rejeita muita coisa que vem dos cristãos. Então, eles vão saber que tem cristãos que pensam fora da caixa. Vão saber que tem cristãos que amam quadrinhos, que gostam de quadrinhos, mas que tem uma posição de vida em Cristo, firmada em Cristo. Então a gente pode dialogar, pode estar lá. E um dia eu quero estar na Comic Con. Sim. Com um stand. Então, se Deus permitir, nós vamos fazer isso. Né? E, cara, assim, uma coisa que a gente trabalha muito no Vitral é de sermos mais propositivos do que reativos em relação à cultura. Perfeito. Né? E os evangélicos brasileiros têm muito essa cultura de a gente ver coisas que a gente discorda pela nossa posição de pé, sendo produzida ali na cultura, quadrinhos, literatura, filmes, televisão. E aí reage, assim, de não vejam isso, não vejam aquilo pode, e tal. Né? E a gente tenta muito falar de sermos propositivos, tá? Não veja isso, mas veja isso daqui. Entendeu? E algumas coisas, Edson, a gente pode assistir, a gente pode ver, mas com senso crítico. Claro. Filtrando, retendo aquilo que é bom. Por isso que a gente lançou assim, uma linha de devocionais que fazem a ponte entre a cultura e o evangelho. Assim como o apóstolo Paulo falou para os gregos em Atenas, pregou aos gregos, a partir do conhecimento que ele tinha da cultura deles. Sim. Se a gente não conhece, se a gente não fala, não faz essa ponte entre a cultura e o evangelho, esses universos nunca vão se encontrar. Então, como é que eu vou alcançar o coração de alguém que é aficionado em Harry Potter? Eu posso ler Harry Potter, vou ter um senso crítico. Claro que eu não vou abraçar ou vou gostar, vou defender que você tem que ir para uma escola de bruxos, não é isso. Mas se eu tiver esse conhecimento da cultura pop, se eu for especializado não só em Harry Potter, cara, eu vou poder dialogar com alguém que é fã de Harry Potter. E vou poder mostrar para essa pessoa
como que ela pode chegar a Cristo a partir do universo que ela conhece. Sim. Como Paulo fez com os gregos. Porque ele conhecia dos filósofos gregos, da cultura grega, e falava com a propriedade. Então, acho que é o nosso papel hoje. A gente fala isso no livro da Manual Cristão da Cultura Pop. É o nosso papel hoje como cristãos ser esses embaixadores do reino no meio da cultura. É uma coisa que o Bibo falou na palestra dele aqui na FEFIC, que já está disponível aí no canal do Vitral. Quando já estiver saindo essa entrevista, vai estar disponível no nosso canal. Quero ver. E que a gente fala muito no Vitral é que a cultura, ela é um termômetro também da sociedade. A gente precisa entender os clamores da sociedade e dar resposta para eles, né? E aí, assim, ao dar essa resposta, como que a gente pode dar uma resposta a esses clamores que a gente vê aí, e dentro do universo geek, nerd também, como que vocês têm dado resposta a esses clamores também através do que vocês produzem, sabe? Sim. O que a gente tem feito muitas vezes é fazer coisas criativas. Qual que é o nosso primeiro pensamento? A gente faz... Nossos materiais são confessionais, eles são cristãos, eles são bíblicos. Mas, quando a gente vai escolher uma capa, um título, a gente procura, fala assim, o que as pessoas numa prateleira não cristã, elas olhariam, chamariam atenção e elas consumiriam. Que tipo de papel, por isso nossos materiais são todos coloridos. Tudo lindo papel demais. Couché, que tipo de proposta, abordagem estética eu posso adotar para atrair mais um público não cristão. Essa Bíblia, por exemplo, é uma Bíblia feita por um artista plástico, que é o Novo Testamento, só que a proposta visual dela é como se fosse uma obra de arte. Sim. Então a gente vai nessa pegada de fazer coisas de Deus para quem não conhece a Deus, de uma forma criativa, cativante, que chama atenção. Esse é o DNA da nossa editora, né? Senão a gente faria coisas que os outros já fazem. E a gente quer fazer coisas fora da caixa. A gente tem procurado fazer isso. Inclusive até jogos, né? Jogos de cristãos. A gente acabou de lançar o primeiro RPG cristão do Brasil. Que massa. Tá com ele aí? Tô com ele aqui. Batalha dos Guardiões. Que doido, mano. Pô, fala um pouco sobre o jogo, como funciona. Pois é, o RPG cristão, ele é... Quem conhece RPG, né, sabe que é um jogo muito de escolhas, né? Você tem que fazer escolhas, tem um narrador. E a história, ela é dinâmica, ela é fluida. E você, a partir das escolhas que o jogador faz. E aqui você controla 5 anjos que vão ajudar os sobreviventes ali do apocalipse, né? Numa batalha final. Então você tem que ajudar essas pessoas a sobreviverem. E aí é por isso que o jogo vai trazendo vários tipos de escolhas que o jogador vai fazendo, várias rodadas. O jogo demora umas 4 horas de duração. E aí você vai chegar no final. Bom, o final você já sabe, tá na Bíblia, né? Novos céus e nova terra. Para chegar nisso, você vai ter que jogar com 5 sobreviventes. Legal. Cara, muito obrigado aí pelo papo. Eu queria que você terminasse dando uma palavra de incentivo, assim, para mais produções, assim, no Brasil, né? Você sabe se existe uma outra editora do universo nerd, geek, cristão no Brasil? Essa proposta só a gente. Só vocês. Então, basicamente, só existe vocês. E assim, é uma parada muito percussora de ver isso, né? Eu faço teatro e eu tô começando uma produtora de teatro em Belo Horizonte. Eu tava com um espetáculo agora em cartaz no último mês em BH e já tem 2 anos que eu tenho apresentado no teatro e é a primeira produtora de teatro mesmo que está em Belo Horizonte, assim. E a única a ficar em cartaz no teatro. Eu vejo... Que bênção, eu não sabia, parabéns. E meu sonho é ver vários apresentando também. Né? E eu acho que esse é o sonho também, ver várias editoras também, né? A gente não viu ainda editora com esse viés, né? Mas, assim, graças a Deus, nesses 11 anos, muitos autores, histórias surgiram, gente independente fazendo quadrinhos cristãos, gente independente publicando devocionais e coisas parecidas com o que a gente faz. E eu louvo a Deus por isso, porque, assim, da mesma forma que Deus usou um adolescente que era colecionador de quadrinhos, para tornar ele um editor, um dono de editora, para usar, né, produzir quadrinhos cristãos que estão transformando tantas vidas. Deus pode fazer isso com você que está assistindo a gente. Deus pode usar esse dom, esse seu hobby, esse seu gosto, essa paixão que você tem por alguma coisa da cultura pop para o reino de Deus. E aí, só um testemunho, você falou de teatro. Eu trabalho também com cinema. Que massa. Essa camiseta minha do Luz em Ação. Eu faço parte de uma produtora, o Luz em Ação, que ela
faz produções audiovisuais para povos não alcançados. Legal. É a Janela 1040. Porque, afinal, mais da metade do globo não conhece a Jesus. E principalmente nesses países. Muitas vezes países de uma religião islâmica que enfim, estão sofrendo uma opressão e não conhecem mesmo nada de Deus, como a gente conhece aqui no Brasil, não tem essa liberdade religiosa. E a gente faz produções que vão para esses países falar para o coração dessas pessoas. Produções filmadas no Brasil, mas faladas em árabe e dubladas depois de outros idiomas, dialetos da região. Mas é um exemplo do que eu falei dessas produções que a gente faz. Porque que não tem nada a ver com a La Editora, mas é um exemplo de que os cristãos podem produzir cultura para além da nossa bolha. Nós podemos fazer coisas que vão ser com uma cosmovisão bíblica, inteligentes, que cativem um público que não é cristão, mas com a intencionalidade de transmitir os valores do reino. Então, assim como a gente faz a Luz em Ação com documentários, longas, médias, curtas metragens, cara, hoje nós temos muitas ferramentas para fazer coisas, tanto audiovisuais, quanto quadrinhos, quanto roteiro, livros, né? Muitas vezes com poucos recursos a gente consegue atingir um universo infindável de pessoas. Então, meu desejo, minha oração é que isso se multiplique no Brasil. E se levantem artistas cristãos, vão produzir uma arte cristã e bíblica que vai edificar a igreja e, mais do que isso, que vai alcançar o coração das massas para Jesus, daqueles que não são cristãos. Pô, muito obrigado, Simval. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho. E vida longa a Lion Editora. Vida longa e próspera, a Lion Editora. Saudação geek para você. Valeu, galera. Valeu, Vitrais. Até mais.